Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre esquemas de ligação de tomadas. Para essa aula de hoje eu defini os seguintes objetivos: conceituação e características de tomadas, circuito de instalação elétrica para tomadas de 2 e 3 pontos e a utilização de esquemas elétricos funcional, unifilar e multifilar para compreendermos as ligações elétricas para as tomadas. Bacana. Falando então sobre o conceito de tomadas, temos que a tomada elétrica é o ponto de conexão que fornece a eletricidade principal para um plug macho conectado a ela. Os tipos mais comuns possuem 2 terminais utilizados em circuitos monofásicos ou bifásicos. Algumas tomadas possuem um terceiro terminal, denominado ligação de terra ou terra. Então aqui é a aparência do que seria o padrão brasileiro antigo e o padrão brasileiro novo para tomadas. Tá? Aqui nós temos o plug antigo e o plug novo para conexão. E aqui exemplos, né? Por exemplo, carregador celular, que pode ser utilizado no plug de 3 pontos. Ou um outro conector aqui, por exemplo, carregador de notebook mesmo, que daí poderia ser utilizado para essa tomada, um carregador de 3 pontos e a tomada com 3 pontos de conexão. Legal, aqui eu trago o diagrama funcional de tomadas, tá? É bem tranquilo, a tomada você conecta um ponto à fase e um ponto neutro, no caso de monofásica. Se for de 3 pontos, fase e neutro, e no terceiro terminal o terra, que é o terminal mais afastado. E no caso de tomadas bifásicas, 2 fases, a vermelha e a preta, com o terra da mesma forma. Não vejo muita complexidade, né, na instalação de tomadas, tá, turma? Mas de qualquer forma, tenho aqui para constar o esquema multifilar, vem o neutro, sai a fase, ou vem aqui a fase, nesse outro caso são 2 fases, né, sai outra fase, e o terra aqui para a conexão. Falando agora do esquema unifilar de tomadas, né, de 2 e 3 terminais, nós temos aí que as tomadas podem ser instaladas em 3 alturas, de acordo com a finalidade. Portanto, ao elaborar o esquema unifilar, o projetista deve indicar essa informação no desenho. As marcações 2,5, 4 e 6 indicam as seções nominais dos condutores, bitolas, para esses circuitos, ou seja, 2,5 mm², 4 mm² e 6 mm², respectivamente. E os números 2, 3 e 5, a que circuito terminal pertence os pontos de tomadas e os condutores. Tá? Então aqui, ó, nós temos os condutores para o circuito 2, por exemplo, mas nós temos 2,5 milímetros quadrados, tá? Dados aqui como seção desse condutor. E aqui, circuito 3, condutor de 4 milímetros quadrados, e temos aqui o circuito 5, condutor de 6 milímetros quadrados. Aqui existem os tipos de tomada, né? A tomada ela pode ser baixa, ela pode ser média, pode ser alta. Essa simbologia vocês podem encontrar de forma muito clara na primeira aula que eu passei aqui falando sobre a norma técnica 5410, né, de baixa tensão. Lá aparece o símbolo referente à tomada baixa, média e alta. Legal, falando aqui de tomada 2 pontos mais terra,
Ela é uma tomada universal, tá? De 10, 15 amperes, 250 volts, com 3 pinos, da qual há vários tipos. Para evitar problemas com a inversão de fase, é preciso observar as posições dos terminais. Os 3 pinos têm posições definidas, o que impede a conexão invertida de um cabo com a tomada. Tá? Então aqui nós temos conector fase, neutro e terra. Tá? Não tem como você fazer a conexão aqui de forma invertida, porque sempre vai ter o terminal terra aqui mais para baixo e o fase neutro alinhados. Tá? Aqui nós temos aqui tomada de 2 pontos, assim como essa daqui, mas uma outra forma, uma conexão aqui mais curvilínea, né? Aqui está numa linha reta, aqui está disposto de uma outra forma, mas enfim, não tem muito segredo. Sempre vai chegar a fase e o neutro, pode chegar aqui fase, por exemplo, e vai ter um terminal aqui que será o terra, tá? Que será a proteção. Proteção ela é necessária porque, enfim, quando nós temos tomadas, estamos esperando receber a conexão de um plug que vai drenar corrente, né? Que vai, portanto, consumir uma determinada potência. E a gente não sabe, né, que tipo de equipamento vai ser conectado. Então, o terminal terra aqui ele se torna muito importante para proteção do circuito e proteção também contra choques elétricos, né? E choque elétrico a gente vai ver que está relacionado também com bom aterramento e um sistema no qual chamamos de IDR, mas queremos estudar mais para frente. Temos tomada de 3 polos, né, que pode ser utilizada para fazer ligação trifásica, ou a bifásica com terra, né, eu até citei anteriormente, né, mas nós temos aqui a bifásica, o que muda é que vem 2 fases e temos o terra, tá? Tem esse aspecto, essa tomada, né, olhando de frente, e a trifásica da mesma forma, né? Só que o que acontece? Chegam 3 fases, tá? O sistema trifásico, ele dificilmente ele é utilizado em instalação residencial, não sei que seja uma residência muito grande, de grande porte, né? E que você tenha muitos equipamentos elétricos que requerem, então, um consumo de potência mais elevado. Daí chega a 3 fases para o fornecimento e pode-se ter ali uma tomada trifásica, portanto. Falando agora do padrão Brasil, né? O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o Inmetro, né? Ele estabeleceu por meio da portaria número 85, 3 de abril de 2006, a certificação compulsória do plug e tomada padrão em conformidade com a norma NBR 14136 da ABNT. Atualmente existe apenas um modelo de tomada fixa no Brasil, 2 pontos mais terra para 10 amperes e 20 amperes, além de plugs de tomadas móveis, tipo 2 pontos mais terra, todos munidos de pinos e contatos redondos, tá? Pinos e contatos redondos. Então, essa normativa estabeleceu que o padrão brasileiro deve ser assim, tá? Deve ter essa cara aqui. Agora, o que acontece? Eu tenho lá um condutor, um cabo, vou ligar um micro-ondas na tomada, tá? Micro-ondas vai consumir uma alta corrente, né? É um elemento aí de alto consumo. Então, o que acontece? Eu preciso de uma tomada que seja capaz de suportar 10 amperes ou 20 amperes, tá? Você vai ligar aí um elemento resistivo, aí, sei lá, uma chapinha da vida. Você tem que ter uma tomada que vai ser capaz de fornecer aquela corrente, né? É uma corrente alta, né? Quando você está falando aí de 127, por exemplo, fornecer uma corrente de 10 amperes, estamos falando de mais de 1000 watts. Ou podemos
falar aí algo em torno de 1 kW, né, de potência. Bastante coisa, tá? Você pega o chuveiro não tem tomada, é interessante isso, né? A gente até vai ver no diagrama, o projeto elétrico, no chuveiro não temos aqui esse tipo de alimentação, porque é para aquecedor. Mas lá no chuveiro a gente consome corrente na ordem de dezenas de amperes. Dezenas. Não é uma dezena ou duas, são dezenas de amperes, tá? Então lá nós precisamos ter ali um cabeamento todo adequado, né? E para o chuveiro nós temos uma tomada do tipo alto, né? Não é tomada baixa nem média, é tomada alta. Por quê? Porque o chuveiro vai ficar numa altura proporcional aí, né, a um adulto, tá? Então nós temos ali essa possibilidade também, mas em termos de instalação de tomada não tem muito segredo, turma. Fase e fase com terra ou fase neutro de terra, tá? Agora, como que vai ser fechado o circuito? Depende da carga, porque a tomada ela deixa disponível a tensão, tá? Entre dois pontos, tá? Essa tensão, quando conectado a um equipamento, fornece corrente elétrica. Forneceu corrente elétrica, então tem um consumo de energia, tem uma potência ali, tá? E a potência varia muito de equipamento para equipamento. A gente vai estudar também aqui alguns equipamentos elétricos, entender melhor essa questão de potência, consumo. Vai ser uma aula interessante que teremos mais para frente. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Agradeço aí mais uma vez a atenção de todos. Fico disponível no chat, perguntem, tirem suas dúvidas para que possam aí compreender da melhor forma possível. E lembrando sempre que a disciplina é uma sequência, tá? Então, estamos estudando bastante norma, ligação de lâmpadas, já vimos aí lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente, aula passada com reator, os tipos de reator, vimos agora ligação de tomadas, né? E a gente vai evoluindo, tá? Iremos estudar projeto elétrico, a gente vai desenvolver um projeto do zero aqui no curso e eu espero que vocês consigam acompanhar bem. Por isso, eu sempre digo, perguntem. Teve dúvida? Pergunta para que a gente consiga desenvolver bem aí o conteúdo e que para que vocês também consigam compreender tudo o que eu for explicando na parte de projeto de instalação elétrica. Certo, turma? Grato a todos mais uma vez pela atenção, bons estudos e até a próxima.